Olha só, o Eduardo Cunha lançou uma coluna aqui no Poder 360 falando que o Lula 4 seria igual o Dilma 2, está muito parecido com o Dilma 2, no seguinte sentido, de que mesmo que por hipótese, mesmo que o Lula consiga reverter tudo e se eleger esse ano, ainda assim ele enfrentaria um segundo governo ainda pior do que esse, né? Lembra que a gente já fez um vídeo recente falando que, olha só, pode até haver um Lula 4, mas o Lula 3 acabou, o Lula não tem mais apoio nenhum no Congresso. E o Lula 4, segundo a visão dele, seria a continuidade disso, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Dilma também, do Dilma 1 para o Dilma 2, né? Vamos entender o que ele fala aqui, porque o Eduardo Cunha é uma figura controversa, algumas pessoas gostam dele, outras pessoas não gostam dele. Independente se você gosta dele ou não gosta dele, é inegável que o cara tem conhecimento político, o cara entende das entranhas políticas lá, e o ponto que ele faz aqui é bem interessante. Vamos entender aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Não Coube, Príncipe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A cada dia que passa, a expectativa em relação a um possível quarto mandato do Lula vão se assemelhando ao que aconteceu no segundo mandato da Dilma, né? As previsões sobre o que pode acontecer nesse eventual quarto mandato do Lula começam a transformar na acachapante derrota imposta pelo Senado Federal a tentativa de mais um aliado no STF e pela derrota no projeto da dosimetria. O placar da derrota, no ambiente que sempre lhe foi mais favorável, o Senado, mostra que para a classe política Lula caminha para uma derrota de forma irreversível, perdendo aquilo que na política fala mais do que os fatos, a expectativa do poder. Ou seja, é claro que outros fatores ainda podem ter interferido aqui. O Alcolumbre trabalhou, dizem que o Alexandre de Moraes trabalhou, eu não acredito, mas enfim, o Alcolumbre certamente operou nessa história aqui, mas de qualquer forma a derrota está aqui, e essa derrota é na véspera de muitas que poderão acontecer a cada dia, se consolida como possível derrota em outubro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, e a gente já falou isso, inclusive nessa mensagem aqui, ó, poderá haver um Lula 4, mas o Lula 3 é um governo que acabou. Ou seja, o Lula não tem mais controle sobre o Congresso. Isso não é por acaso. Ele não tem controle sobre o Congresso porque ele não tem controle sobre o povo. O povo já abandonou o Lula. Embora o Lula consiga ainda ganhar eleições, como ganhou em 2022, com a ajuda lá do dedão da balança, e muita compra de voto, muito curral eleitoral no Nordeste, coisa e tal, ele pode até conseguir ganhar a eleição, mas ele não consegue fazer o Congresso. Por quê? Porque o povo não quer mais a esquerda, não quer mais esse modus do Lula, esse modo de operação do Lula, de corrupção e coisa e tal, esquerdismo e socialismo, né? Então, se ele ganhar de novo, ele vai encarar o mesmo problema que a Dilma. Lembra, a Dilma, no primeiro governo dela, quando chegou lá em 2013, teve as manifestações de 2013. Lembra que começou com 20 centavos, né, que não é por 20 centavos, eu não sei o que lá, e de fato acabou virando uma manifestação contra o governo Dilma, né, uma manifestação espontânea contra o governo Dilma. Eu participei dessa manifestação aqui no Rio de Janeiro, eu lembro disso, né, foi uma coisa realmente, um momento de mudança na política brasileira, né? Nunca antes você via qualquer manifestação que não fosse de esquerda no Brasil. E as manifestações de esquerda eram sempre sindicalistas, não sei o que lá. Naquela manifestação de 2013, começou com um negócio de esquerda, mas o pessoal da direita foi para a rua e a manifestação ficou muito maior. Tiraram bandeiras do PSOL, dos partidos e coisa e tal, para protestar contra a Dilma. Ou seja, a Dilma chegou na eleição de 2014 muito mal, muito pouca aprovação, e o Congresso já duvidando dela, né? No entanto, ela conseguiu ganhar a eleição de 2014, né? Sabe-se lá como, né? E ganhou a eleição, mas aí teve o problema. O que aconteceu? Ela entrou já sem apoio parlamentar nenhum. Tanto o Congresso quanto o Senado não apoiavam mais a Dilma. E aí foi questão de tempo para rolar o impeachment, né? O Lula 4 pode ser a mesma coisa, né? O que ele está dizendo aqui é isso. Aqui. Em 2014, Dilma passava por um processo semelhante, sofrendo seguidas derrotas no Congresso, além da consciência de sua queda na popularidade após as manifestações de 2013 que tumultuaram o país. A revolta antissilenciosa foi transformada em revolução sem causa, com bandeiras difusas, mas suficientes para atingir a capacidade do governo de sobreviver politicamente naquele momento. Dilma, na época, reagiu mal, achando que o que aconteceu era crise de representação, propôs pautas políticas, tentou impor sem sucesso o viés ideológico do seu grupo. Ela queria fazer constituinte, bicho. A Dilma propôs uma constituinte, não que vamos resolver o problema do país fazendo uma nova constituinte. Um absurdo isso, né? Na chegada do processo eleitoral, havia a expectativa de que a eleição de um ex-aliado, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos,
acabou sendo vítima de um acidente aéreo e levou então a sua vice, a Marina Silva, a quase vencer em primeiro turno. Marina Silva acabou abatida pelas baixarias contumazes do PT em eleições, que desconstruíram com seus habituais ataques e mentiras. Eu fico até hoje impressionado. Quem participou daquela eleição em 2014, cara, como que a Marina Silva consegue... É porque ela não tem coluna dorsal, cara. Não pode, ela é um alien mesmo, é um bicho de outro planeta aqui. Porque não pode, cara. Uma pessoa normal jamais aceitaria fazer aliança com o PT de novo, depois que o PT fez com a Marina Silva em 2014, cara. Enfim, sem contar que o cenário econômico, exemplo de hoje, estava turbulento. O governo gastador, igual o atual, levou as pedaladas fiscais, usando bancos públicos para pagar despesas do Bolsa Família. Sem isso, Dilma não teria chegado até aquela eleição. Sua vitória com gol de mão levou a bancarrota no país. Gol de mão por quê? Ela travou o preço da gasolina na Petrobras, quase quebrou a Petrobras. No dia seguinte da eleição teve que botar 35% de aumento no preço da gasolina. Deixou a sensação de que foi um grande erro ter se reelegido, né? Em relato em detalhes de todo esse processo no meu livro Tchau Querida, o Diário do Impeachment. Né? O Eduardo Cunha, para quem não lembra, foi o presidente da Câmara que fez o impeachment da Dilma. Né? Impeachment que, aliás, completou 10 anos no último dia 17 de abril, data histórica da sessão da Câmara, presidida por mim, onde aceitou o pedido com 367 votos favoráveis. Né? É claro que a Dilma teve várias derrotas naquele momento, mas nenhuma tão relevante como deixar de colocar um ministro do STF para ficar quase 30 anos no poder, representando uma corrente política por mais méritos que esse ministro possa ter. Né? Não podemos esquecer que sua tese de doutorado foi caracterizar o impeachment da Dilma como golpe. Isso é um outro fato, tá? O Bessias, né, na tese de doutorado dele, disse que o impeachment da Dilma foi golpe. Cara, esse pessoal estava achando que ia conseguir reescrever a história mesmo, né? Então ele segue aqui falando que acha que o Lula vai perder a eleição, que não tem motivo nenhum para o Lula ganhar a eleição, ele está muito fraco, não sei o que lá, um monte de coisa errado. Mas, a exemplo do ocorrido com a Dilma, se Lula conseguir ainda assim se superar, reverter parte dessa situação eleitoral, chegará ao 4º mandato já velho e antes de iniciá-lo em perigosa minoria na Câmara e no Senado, podendo terminar igual a ela, dependendo, claro, de como irá administrar essa situação. Ou seja, o que ele está falando é que o Lula pode sofrer um impeachment do mesmo jeito, igual a Dilma fez, né? A questão toda é que falta uma chave nessa história, tá? Quem trabalhou pelo impeachment da Dilma, entre outras pessoas, foi o próprio Lula, tá? O Lula estava insatisfeito com a Dilma, porque o acordo dele com a Dilma é que a Dilma ficaria um mandato só e depois ele entraria já em 2014 o Lula como candidato. Só que a Dilma quis se candidatar à reeleição. E aí o Lula ficou meio chateado com essa história. Tem gente que diz que o impeachment da Dilma, de certa forma, também foi feito pelo Lula, né? Lula está em um perigoso processo de desgaste, sendo cada dia empurrado para o nível de aceitação do petismo e perdendo toda a conquista que obteve na campanha de 2022, né? O problema maior do Lula foi ter disputado a eleição pregando que ia ser um estadista, mas acabou exercendo seu mandato como o maior chefe de facção do que como chefe de Estado. Ele está falando aqui a mesma coisa que eu já falei para vocês. O Lula prometeu uma frente ampla. Não porque vamos fazer um governo de frente ampla contra o bolsonarismo e coisa e tal, e no final das contas botou ali uns porcelana na estante ali da Simone Tebet, Marina Silva, Geraldo Alckmin, que não tinham poder nenhum, não podiam fazer nada, não mandavam nada no governo. Todo o governo foi esquerda, 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 totalmente voltado para a extrema esquerda. Ou seja, ele prometeu aliança ampla e não conseguiu entregar. E agora o pessoal não vai apoiar ele de novo, né? Seria um suicídio no final das contas. Se ele quisesse, estaria hoje aclamado com uma fácil reeleição, mas sua opção pelo exercício do seu rancor pessoal e da vingança contra seus adversários o levaram a uma atuação pequena de perseguição, conduzindo à situação atual, né? Ele está falando aqui outra coisa que eu também já mencionei, né? O Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu de dentro dele. O Lula continua usando como referencial o período que ele ficou na cadeia. Quem foi contra ele na cadeia, ele está ajudando, deu cargo, não sei o que lá. Quem ajudou ele a ficar na cadeia, ele botou gelo e se afasta e critica e tenta derrubar, né? Então, o Lula estava com a faca e o queijo na mão, mas preferiu as armas de execução contra seus adversários. E, mais do que isso, né, abandonou o pessoal da Frente Ampla, o pessoal que assinou a Cartinha da Democracia, os idiotas, que eu estou até hoje esperando um pedido de desculpa de cada idiota que assinou a porcaria da Cartinha da Democracia. Aquele pessoal que assinou a Cartinha da Democracia ficou todo mundo chupando o dedo, porque não teve democracia nenhuma, né? Não teve frente ampla alguma, foi todo mundo da esquerda só no governo Lula. Nem mesmo um simples projeto de mera redução de penas absurdas dadas aos baderneiros do 8 de janeiro mereceu de Lula a grandeza da sanção.
O presidente preferiu o veto e o acachapante derrota da sua derrubada para manter um falso discurso de defesa da democracia incompatível com quem sempre apoiou ditaduras pelo mundo. É verdade, né? Primeiro porque ele realmente pensa dessa forma, achando que o adversário tem que ser exterminado. A esquerda sempre foi assim. A esquerda, ela diz que é a favor da democracia, mas não é não. Ela quer matar a direita, ela quer destruir qualquer pessoa que não seja da esquerda, né? Segundo, porque nunca se conformou com o fato de Bolsonaro o ter chamado o tempo todo durante a campanha eleitoral de 2022 de ex-presidiário. Lula não sossegou até devolver a mesma alcunha a Bolsonaro, transformando naquela ridícula manifestação de baderna em tentativa de golpe de Estado, né? Isso é verdade, foi isso mesmo que aconteceu. O Lula fez de tudo para tentar botar o Bolsonaro na cadeia a qualquer custo. Todo mundo sabe que não teve golpe nenhum, que não teve nada naquele negócio, mas, tal como a Janine Áñez lá na Bolívia, o pessoal quis prender a oposição a qualquer custo, né? E achavam que com isso iriam conseguir resolver o problema. Não que agora Bolsonaro está preso, acabou, não sei o que lá. O Bolsonaro da Disney ficou acabando com a culpa, embora o Mickey e o Pateta nunca fossem dados à atuação política, né? É óbvio que o preço disso será cobrado de alguma forma, e ao que parece será nessas eleições. Em terceiro, Lula sempre achou que a razão do sucesso do impeachment da Dilma se deu porque ele teria perdido a base petista da opinião pública, pensando que deve governar para essa base, que assegura um piso de apoio, que na sua opinião seria suficiente para barrar qualquer impeachment. Ou seja, o Lula achava que manter a esquerda tem aí uns 20% da população brasileira que é esquerdista mesmo, né? O Lula achava, não, se eu manter esse pessoal, eu não caio por impeachment, né? Só que não é bem assim, né? Dilma realmente perdeu tudo, mas não sei se a base petista seria suficiente para evitar o impeachment, nem dela, nem de nenhum outro petista. Ou seja, também não vai segurar o do Lula. Aliás, a base petista do Lula não conseguiu impedir a derrubada do veto, tá? E já teve outras votações no Congresso em que se ultrapassou o limite necessário para impeachment contra o Lula. Ou seja, claramente a base petista não é capaz de impedir o impeachment, né? Aí ele continua aqui, ó, se vai praticar ou não um ato que pode levar ao impeachment, não se pode falar. Mas a perda do apoio popular será muito rápida após essa difícil reeleição. Para consertar a quebradeira que estão promovendo, terá que fazer o maior arroxo fiscal da história. Dilma conviveu com isso, pois tinha quebrado o país e precisou tentar consertar após a eleição. Por isso perdeu as condições de governabilidade e o apoio da base petista. E agora vai acontecer a mesma coisa com o Lula, se acontecer do Lula ganhar a eleição. Eu acho que ele não ganha, né? Ou seja, eu concordo com o Eduardo Cunha nessa, tá? Acho que realmente, não acho que o Lula vai ganhar a eleição, mas se ele ganhar, meu amigo, ele vai ser a Dilma de novo, vai sofrer impeachment do mesmo jeito. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.